Pô, eu vou ser bem sincero aqui com vocês que o vídeo de hoje é bastante simples, tá? A gente vai falar sobre DTO, Data Transfer Object, que é um nome complexo para algo que quase todos nós fazemos em alguma forma ou outra, né? Isso daqui nada passa de que uma validação, a criação de um objeto, né? A criação e validação de um objeto para transmitir informações de um lado para o outro, ou para o input da sua aplicação, ou output da sua aplicação, ou entre serviços dentro da sua aplicação. Não passa disso. A gente vai explicar o que é uma DTO, vamos mostrar uns exemplos práticos, e é super simples. Outra coisa que é super simples é a patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Abacus AI. Com apenas $10 por mês você tem acesso ao chat com LLMs, com todas as LLMs. Você pode usar o ChatGPT 5.1, que geralmente é pago e caro na OpenAI, o Gemini 2.5 Pro, o Grok 4, né? Modelos que geralmente o GPT-5 com Codex, né? Bem bacana. Modelos que são geralmente pagos, né, e caros ali, ficam escondidos atrás de subscriptions, ou então, né, via API. E você pode usar eles para gerar PowerPoint, para gerar imagens, para gerar código, para usar o Deep Research, né, que faz pesquisas na internet e tal, é bem bacana. A Abacus te dá isso daí, tá? O chat com todas as IAs, te dá a ideia deles, que tem IA integrada, tem agentes de IA que você pode pedir para o agente fazer implementações no seu código. Te dá também uma CLI, né, uma Command Line Interface, para pedir para a IA fazer coisas parecido com o Cloud Code. E te dá o Deep Agent, que é um agente super poderoso no seu browser, que faz várias coisas, inclusive MVPs. Esse aqui é o caso de MVP que eu fiz, cara, em um único prompt. Pedi para fazer um dashboard aqui de RH e ele fez aqui para mim, né? Eu posso solicitar time off, eu posso dizer, pô, tô doente de tal dia até tal dia. A ideia aqui é fazer um MVP, né, de algo que as empresas poderiam usar. Nesse caso aqui, foi um portalzinho de RH super simples. Olha, até negou o meu request, porque tá insuficiente aqui o balanço ó, de dias. Eu não posso ficar tantos dias doente. Então eu vou ficar menos dias doente. Agora foi, ó. Agora tá certo. Essa é a Abacus AI. Clique no link na descrição. Vem pra Abacus por apenas $10 por mês, né? Hoje em dia tá custando uns R$ 52, acredito. Vamos lá, cara. O que é uma DTO? DTO é Data Transport Object. Tá. É um objeto. Eu aprendi o que é DTO recentemente, mas eu já usava DTO, eu só não conhecia esse nome. E o conhecer o nome per se não é importante. É importante você entender o porquê que tá aqui, né? O porquê que a gente usa isso. Qual que é a ideia de uma DTO. As características de uma DTO são geralmente o seguinte: você não vai concentrar a lógica do negócio na sua DTO, não é o intuito de uma DTO concentrar a lógica do seu negócio. Geralmente, ela é imutável, costuma ser uma boa prática fazer DTOs imutáveis. Ah, galera, mas eu vou receber um usuário, esse usuário não vai ter ID, aí eu vou criar o usuário no meu banco de dados, quando eu criar ele no banco, ele vai receber um ID. Aí você faz duas DTOs diferentes, tá? Uma sem o ID e uma com o ID, para você criar o objeto de novo. É uma prática um pouco melhor, na minha opinião. DTO é uma espécie de contrato, é um acordo do que vai ser transportado. É interessante a gente pensar no DTO da seguinte forma, tá? Se você tem o seu front-end aqui, né? Seu front-end faz um request pro seu back-end. Esse request aqui vai ser um post, né? Vou criar um usuário aqui com um post e embaixo desse post eu vou ter um JSON. O JSON, ele não é uma DTO, ele não é um objeto, ele é um JSON. Esse JSON eu posso mandar o que eu quiser, tá? Eu posso mandar qualquer coisa. O back-end vai validar se essa qualquer coisa faz sentido ou não. Então eu posso ter aqui ID, 123, e eu posso ter e-mail ABC. No momento que esse post chega no meu back-end, eu vou ter uma classe aqui, um objeto, uma struct, alguma coisa nesse sentido. Uma data class. No canal eu sempre falo isso, tá? O importante não é qual estrutura você vai usar. É você entender a lógica por trás e tanto faz, cara. Não faz faz a menor diferença se é uma classe, se é uma data class, se é um tipo, se é um struct. Se você entender o propósito do negócio, dá tudo no mesmo. Então você vai ter aqui, né, class, dentro da sua class você vai ter o ID, que é de um tipo, você vai ter o e-mail, que é de um tipo, e você vai instanciar esse objeto através dos dados que vieram no request. Aí, cara, um negócio interessante que é o seguinte, né, pode ser que a classe não tenha ID, e a gente tem uma validação falando, pô, você mandou um ID, não é pra ter, então a gente pode negar esse request. Ou então, o e-mail aqui, né, percebe, é um e-mail ABC, isso aqui não é um e-mail válido. A gente pode ter uma validação nesse e-mail também, pra falar, cara, o e-mail não é válido, não deu pra criar a DTO, o request volta. Dá um erro, dá um 400, um erro que você quiser. Isso também pode existir entre serviços dentro do seu próprio back-end, né? Se você tiver um serviço aqui de users e você tiver um outro serviço aqui de, sei lá, cars, né? Carros, esses dois serviços vão se comunicar através de DTO. Ou algo que se assemelhe a uma DTO. Você pode falar, pô, eu trabalho numa linguagem funcional. A linguagem funcional não é orientada a objetos, né? Data Transport Object, a minha linguagem não é orientada a objetos. Novamente, não importa. É um namespace que vai validar dados. É isso. É um namespace, tipo, uma coisa que tem atributos e nomes e possivelmente validação. Talvez algumas regras para fazer transformação, serialização e tal, para facilitar ali, mas é isso, cara.
É a coisa mais simples do mundo, tá? Por que que uma DTO é importante então, né? Por que a gente fala de DTO? Por que a gente tá explicando isso daqui? Porque, cara, se eu pegar e eu simplesmente aceitar o que vem nesse post aqui e eu criar essa entidade no meu banco de dados, pô, pode dar um erro, pode ter uma inconsistência, né? E se eu não fizer a comunicação entre os meus serviços através de algum tipo de contrato ou interface ou algum padrão, eles vão ficar o que a gente chama de fortemente acoplados. Se você não transportar os seus dados de um lado para o outro de uma maneira coesa, eles vão cada vez mais próximos um do outro, vai ficar uma maçaroca, tá? Você vai ter o usuário chamando o método lá do carro e passando, enfim, não vai ficar legal. E se você é um programador com bastante experiência, você provavelmente faz isso de maneira intuitiva já, tá? Você pode nem saber o que é uma DTO e você talvez já faça isso. Era o meu caso, tá? Eu não sabia o que era uma DTO, eu já usava. É bom também para uma certa validação. Pô, a gente já falou de validação, né? Para uma certa consistência, eu quero dizer, nos dados. Imagina que você vai fazer um post, né? Você vai criar um usuário. Ao criar um usuário, é enviado, então, um password, geralmente, né? Você vai ter o password aqui, 123. Esse password vai lá pro banco de dados, certo? Eu vou criar o usuário com esse password. Cria aqui, né? Você vai fazer uma criptografia, vai criptografar esse usuário, mas, eventualmente, ele volta pro banco de dados. Ele volta com o password? Ele provavelmente volta com o password. Então, você vai ter uma classe aqui que não vai deixar transparecer esse usuário, esse password, né, pra todo mundo. Você vai fazer uma classe que é, pô, sei lá, create user response, algo nesse sentido, que vai passar o ID, né, geralmente é o mais importante que a gente quer saber, porque quando a gente cria uma entidade, a gente quer saber o ID, o e-mail, talvez um nome assim, tá? E tá bom. E ao instanciar isso daqui, né, essa classe create user response, com os dados que voltaram do banco de dados, mesmo que eu tente criar a response com o password, ele não vai ser criado, porque esse objeto aqui não tem espaço para ter, né, não tem o atributo password. Isso vai proteger que a gente vaza informações desnecessárias. Também vai ser um pouco mais fácil testar as coisas, porque eu sei exatamente o que é esperado na entrada e na saída dos meus sistemas, tá? Na prática, como que isso aqui se parece? Trazendo do Python, tá? Python é uma das linguagens que é bastante vantajoso falar disso por causa da tipagem de Python, né? Como o Python não vai te obrigar a definir muito bem os tipos, a gente pode proativamente fazer isso e geralmente é uma prática legal. Então na entrada você pode validar aqui usando o Pydantic, que é uma das libs mais populares para se fazer isso, tá? Inclusive, se você usar FastAPI, você consegue validar o input com o Pydantic ali, fica bem legal, tá? Um formato bem bacana. E o Pydantic já te dá até aqui, por exemplo, e-mail string, né? Que vai fazer aquilo que eu falei de falar, pô, esse e-mail aqui ABC não é válido, o Pydantic já pode te dar isso daí. Percebe, né, que aqui a gente tem a criação do usuário com um password, sem o ID, porque quando o front-end cria um usuário, ele não manda o ID pro back-end, ele não sabe o ID do back-end, e na volta, sem o password, mas com o ID. São duas classes diferentes, dois objetos de transporte de dados diferentes. Uma maneira errada de se fazer isso seria eu fazer a validação no front-end, enviar um JSON e utilizar disso daqui, ó. Isso aqui é Django, tá? User.objects.create, cria aí com o que tiver no body do post. Não fica legal. Você não sabe necessariamente, se você não validou no back-end, o que foi enviado naquele post. Pode ter um monte de coisa maliciosa aí no meio, tá? Ou um monte de coisa que não faz sentido, ou que não foi validada. A gente tá se expondo aqui a riscos desnecessários em termos de validação, em termos de consistência. Você pode até pensar, né, pô, galera, mas o Django vai me prevenir de um SQL injection, né? Ele vai te prevenir de um SQL injection, mas, pô, de repente, se eu só mandar no meu request, né, eu tenho ali o meu JSON, eu criei o meu usuário, eu vou mandar aqui só de zoeira, campo isadmin igual a true. Cara, se no seu banco de dados tiver um campo isadmin e eu puder setar ele como true, esse código aqui embaixo vai setar o meu usuário como admin. Se eu não fiz nenhuma validação antes, isso aqui vai passar, vai rodar. Então, né, DTOzinho aqui, exemplozinho aqui em Django, não estamos mais no FastAPI com Pydantic, agora a gente está em Django, utilizando uma data class e fazendo aqui uma validação de e-mail, né? O que acontece se alguém tentar mandar o isadmin igual a true, quando eu instanciar essa classe, como ela não tem o atributo isadmin, né? Ele não vai ser criado, ele não vai, tipo, não vai. Você pode fazer o DTO aqui com Golang também, tá? Utilizando um struct, isso aqui é só pra te mostrar que, cara, não é nada demais. É um struct, é uma data class, é uma classe do Pydantic, é o que você quiser que seja. Você pode fazer como é que chama aquele da tupla? Named tuple. Named tuple você não vai conseguir fazer a validação nela per se, eu acho. Mas, sinceramente, DTO é o conceito mais simples que tem, tá? Mantenha ela simples. Não coloca lógica de negócio na DTO, não é bom. Você pode fazer versões diferentes de DTO, tá? Conforme a API vai evoluindo, você vai ter geralmente a V1, a V2, a V3. Você pode ter também a V1, V2, V3 dos inputs e outputs, tá? E é bom lembrar que ela é para ser sobre transporte de dados.
ela não necessariamente é o modelo interno da sua aplicação, tá? São coisas diferentes. Se eu começar a conflitar as minhas DTOs com a lógica do negócio, com o modelo interno da aplicação, eu começo a perder a minha modularidade. Eu não estou mais isolando aquilo que é isolado, né? Eu vou estar, por exemplo, vazando o modelo de negócio aqui do carro, eu vou estar vazando isso para cá e eu vou estar vazando isso provavelmente, né, para o banco de dados também, de modo que se algo for mudado aqui dentro, eu vou quebrar tudo em todos os lados. Você quer ter geralmente essas barreiras de contrato aqui, que vão te dar a modularidade, né, vão te dar ali o legozinho que você vai conseguir trocar uma única peça sem quebrar todo o resto. Essa é a ideia por trás do DTO, tá? Não passa de nada além da gente querer desacoplar as coisas e combinar num contrato ali do que vai de um lado pro outro. Super simples.